Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Esté Diniz e você está no Ciência da Hora. E hoje nós vamos falar de treta, e treta pesada. Então já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu acho que vocês vão gostar desse conteúdo e vai valer a pena, viu? Então ajuda a gente e se inscreve nesse canal, não esquece, não deixa pro fim, porque senão você vai esquecer. Se inscreve agora, bora pra aula. A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram o final do século XX, resultado direto da Guerra Fria. Ocorrida entre os anos de 1957 e 1975, a corrida espacial marcou um conflito de disputas pelo espaço entre os americanos e os soviéticos. E um dos marcos desse conflito foi a chegada do homem à Lua em 1969. Mas antes da gente falar sobre essa treta toda entre americanos e soviéticos, que tal você entender um pouquinho do que foi a Guerra Fria? Vai lá, professor Alexandre, é com você. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, professora Stephanie. Nós vamos falar sobre a corrida espacial. Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar um pouco na história para ver a origem de tudo isso. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde, o Hitler se suicida, o território, o país, a Alemanha, ia ser dividido entre os 4 vencedores, que no caso seria Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. A Inglaterra e França não podiam cuidar desses territórios, sendo que ficou o território somente para os Estados Unidos e para a Rússia. Mediante essa situação, você tem a Guerra Fria, que os historiadores chamam de Guerra Fria, que é um conflito ideológico, armamentista, econômico, político, mas por que Guerra Fria? Porque não teve nenhum conflito de fato entre essas duas potências. Eles trouxeram essa questão, o que era melhor, qual ideologia era melhor, o socialismo ou o capitalismo. Então, a Guerra Fria ela dura de 1947 até 1991, com a dissolução da Rússia, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. E dentro da Guerra Fria nós temos fatos, pontos importantes a ser demarcados. Então, primeiro é a bipolarização, capitalismo versus socialismo. Nós temos a corrida armamentista, a corrida nuclear, quem tem um poderio bélico maior. Nós temos a corrida espacial, e nós temos também a interferência estrangeiras em vários países. Então existem vários conflitos entre Rússia e outros países e Estados Unidos entre outros países, não entre Rússia e Estados Unidos propriamente dito. Com isso, com essa ideia de quem é mais poderoso, a Rússia iniciou o seu programa espacial. O socialismo trouxe uma educação excelente e com isso eles passaram a desenvolver e pensar mais em outros espaços que não somente o que eles conheciam. Então eles começaram a fazer viagens espaciais, conhecer um pouco mais o que tinha fora do planeta Terra, e aí isso dá origem à corrida espacial. Mas isso aí eu vou deixar para a professora Stephanie entrar em maiores detalhes, tá bom?
Gente, obrigado, valeu. Stephanie, é com você. O primeiro grande marco da corrida espacial foi um feito soviético. No dia 4 de outubro de 1957, às 22 horas e 28 minutos, no horário de Moscou, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar na órbita da Terra. Alguns minutos depois, o satélite começou a emitir os primeiros sinais de rádio e o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. O feito foi ressaltado tanto na imprensa soviética quanto na imprensa internacional, incluindo a americana. O satélite soviético era uma esfera metálica feita de alumínio, que possuía 58 centímetros de diâmetro e pesava 83,6 quilos. O segundo satélite enviado pelos soviéticos trouxe outra grande inovação: o envio do primeiro ser vivo para o espaço. Em 4 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik 2, que possuía 508 quilos e transportou a cadelinha Laika para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob a designação de Sputnik. O lançamento do primeiro satélite pelos soviéticos ressoou negativamente para o governo americano, que logo procurou lançar seu próprio satélite. Isso aconteceu, de fato, em 31 de janeiro de 1958, quando aconteceu o lançamento do Explorer 1. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor da Terra, o cinturão de Van Allen. Depois de 4 meses, o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera terrestre 12 anos depois. Em 1 de outubro de 1958, foi fundada nos Estados Unidos a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, ou NASA. Sua missão é a de fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial, e também bater de frente aos avanços soviéticos. Os soviéticos foram os primeiros a enviarem um satélite para o espaço, os primeiros a enviarem um ser vivo e os primeiros a enviarem uma sonda que orbitou o Sol. Depois de tudo isso, os soviéticos ainda foram os primeiros a enviarem um homem ao espaço. A seleção para isso aconteceu em janeiro de 1961 e selecionou 2 homens, Yuri Gagarin e German Titov. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado para o espaço e a espaçonave que o transportou chamava-se Vostok 1. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961. E a nave em que Gagarin estava ficou na órbita durante 108 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin pronunciou a frase: "A Terra é azul". A nave que Gagarin estava não era manobrável. E por isso, quando retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético ejetou, quando estava a mais ou menos 8.000 metros de altura, e terminou sua descida de paraquedas. Os soviéticos ainda foram os responsáveis por enviarem a primeira mulher ao espaço, Vladimirovna Tereskova, em 16 de junho de 1963. Depois da ida de Gagarin para o espaço, os americanos enviaram Alan Barker na espaçonave Freedom 7. Em 5 de maio de 1961, o astronauta americano esteve durante 15 minutos em uma trajetória suborbital. O que caracterizou o feito americano
bem menos expressivo que o soviético. O último grande acontecimento da corrida espacial foi o envio de expedições tripuladas para a Lua. Esse foi um feito dos americanos e o projeto foi anunciado pelo presidente americano John Kennedy em 1961. O envio de expedições tripuladas à Lua era uma obsessão americana, uma vez que as maiores inovações da corrida espacial haviam sido realizadas pelos soviéticos. Para viabilizar esse projeto, a NASA criou o programa Apollo, nome que homenageava um deus grego. Esse programa contou com o apoio irrestrito do governo americano e consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições Apollo foram realizadas como forma de teste, até o momento que de fato a expedição tripulada fosse enviada. Um desses momentos foi a expedição Apollo 8, que enviou uma tripulação para orbitar a Lua em 1968. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969. No dia 19, chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. O pouso na Lua aconteceu às 17 horas e 17 minutos de 20 de julho de 1969. E 6 horas depois, Neil Armstrong pisou no solo da Lua. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Quando pisou na Lua, Armstrong disse a frase hoje internacionalmente conhecida: I'm going to step off the LEM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Somente Armstrong e Aldrin exploraram a superfície lunar e o fizeram em cerca de 2 horas e 30 minutos. A espaçonave da missão Apollo 11 pousou no Oceano Pacífico no dia 24 de julho de 1969. Trouxeram consigo 21 quilos de rochas lunares que foram utilizadas em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizados 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 quilos de rochas lunares. O fim da corrida espacial aconteceu em 17 de junho de 1975, quando americanos e soviéticos deram uma trégua, posso dizer assim, e realizaram uma missão espacial juntos. Nessa missão participaram a nave Apollo, do lado norte-americano, e a nave Soyuz 19, do lado dos soviéticos. E essa missão cooperativa marcou o fim da corrida espacial e deu início a uma fase cooperativa entre Estados Unidos e a União Soviética. E aí, você sabia sobre essa treta toda envolvendo Estados Unidos e União Soviética pela conquista do espaço? Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer apoiar a gente, não esquece de se inscrever. Eu te dei um motivo muito bom para isso, que é esse conteúdo de qualidade que nós produzimos com muito carinho. Então, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. E nós dois aqui, eu e você e eu, nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau!